Os Estados Unidos, isso me impressiona muito, você olhar a capital, Washington, e você vê que ali só tem símbolo egípcio e símbolo romano e do mundo antigo, conhecimentos esotéricos. Você falou do obelisco? O obelisco, a gente tem essa do apoteose ali, do Bafomé, tem os pentagramas, as estrelas de 5 pontas. Onde? Tem em vários prédios, né? Em vários prédios no teto tem as estrelas e tal, tem essa simbologia. Então, tem uma simbologia muito esotérica em Washington. E aí... E qual a explicação? Então, a explicação é por isso que eu acho que ali a gente tem um livro aberto pra gente ler. Né? Você não precisa entrar na maçonaria ou na Rosa Cruz para você ler, porque é público, é só você olhar. Agora você tem que entender o significado daquele símbolo. Exato. E aí a gente vai aprender, né? Tem um cara chamado Robert Hieronymus, que ele é membro da comaçonaria, aquela maçonaria paralela que aceita a mulher, né? Então... eu até me inspirei nessa ideia num livro do Humberto Eco. Não sei se você chegou a estudar o Humberto Eco na semiologia, né? Sim. Então, o Humberto Eco ele tem um livro chamado A Obra Aberta. Inclusive, eu coloquei a imagem 1 que eu separei pra galera. A obra aberta é outra coisa. A obra aberta significa assim, que você tem um filme que ele não fecha o significado, ele termina de um jeito que cada um interpreta o que quiser. Final aberto. Aqueles filmes mais cult, assim, né? Mais alto nível, que eu gosto pra caramba, né? Sempre que o cara fala, Daniel, me indica aí os seus 5 filmes prediletos, eu falo, cara, eu vou indicar, mas você não vai gostar. A Origem, por exemplo, termina A Origem, jeito, por exemplo, né? Que é o Christopher Nolan, que eu gosto pra caramba. Boa, tá o livro aí do Humberto Eco. Na faculdade. Na faculdade de semiologia, a gente estuda isso aí. Lembrando que o Humberto Eco também escreveu muita ficção, e o Nome da Rosa, né? O Pêndulo de Foucault, entre vários outros, são dele também, né? E entre outras, apocalípticos integrados, que é uma teoria interessantíssima e tal. Aí é papo de semiologia, é legal pra caramba, mas não cabe a gente não tem minutos suficiente hoje. Então, eu lembrando do Humberto Eco, nessa ideia de obra aberta, eu falei, cara, Washington é uma obra aberta. É uma obra de uma sociedade secreta aberta, que tá aí pra gente olhar e pra gente ler. Aí, pra gente entender o que tá em jogo, tem um livro chamado Our Phallic Heritage, que é a nossa herança fálica do falos, que é o órgão masculino, que é de um maçom chamado Charles Berger. Coloquei a imagem também, que é a imagem 2, né? Por que eu coloquei esse livro? Porque nesse livro o cara fala o seguinte, ele fala assim, ó, os símbolos têm 2 significados, o esotérico com S e o esotérico com X. Tá ali, ó, a capa do livro, tá? Só pra citar aí, pra galera saber de onde eu tô tirando essas maluquices aí, tá? E é um maçom que tá falando. Então é um livro que é público, não é um livro secreto deles, e ele fala, os símbolos têm 2 significados, o aberto e o fechado. O pro povão e o pros iniciados. Como se tivessem algumas camadas. Tem as camadas, exatamente. E tem coisa que tá por baixo dessa camada. Exatamente. Como um desenho da Pixar, por exemplo, que a criança entende uma coisa e adulto entende outra. Tem piadas lá que as crianças não fazem o menor sentido e o adulto tá rindo. Exato. E a gente pensa, pô, pra que botaram essa piada ali, né? Não é pra ele, é pra... O próprio Shrek tem várias piadas nesse naipe, né? Pra galera... Sim, pros pais. Pra ter uma referência, né? O Monstros S.A. tem algumas também. Então esse cara vai dizer que os símbolos têm 2 significados, um aberto pro povão e um fechado, que é o símbolo bom, que é o símbolo real, né? Então, por que o esotérico com S e o esotérico com X? Esotérico com X tem a ver com êxodo, tem a ver com X, que é pra fora, ou exit em inglês, né, que é saída. E então significa o significado aberto, que é pro povão. O esotérico com S é o fechado, para os iluminados, para os iniciados. Então, Washington, você olha Washington e você fala, ó, tá, tem um obelisco aqui e tal, tem a cúpula aqui do Congresso americano, tudo bonito. Tem a Casa do Templo aqui, que é a sede da rito escocês da maçonaria, beleza. Tá, foram maçons que escolheram, maçom gosta de negócio de Egito, botou um obelisco aqui, beleza. Esse é o significado exotérico ou esotérico com X. Agora o com S, será que a gente consegue chegar nesse nível de entender? Até a localização deles, a posição, deve ter tudo um significado. Pô, é milimétrico. É negócio que é... Até o Louvre também, sim, uma pirâmide, uma parte pra fora, uma parte pra dentro. O Louvre só um detalhe, né? A pirâmide, são 3 pirâmides, mas São 3? São 3, né? Tem 2 menorzinhas, tem uma grande... Verdade. A maior, isso a gente vê até no Código da Vinci. O Código da Vinci começa ali com, né? Esqueci o nome do... Começa o Langdon. Começa lá. Langdon, que é o... assassinato... Qual é o nome do autor lá? Do ator, esqueci o nome dele, do... Tom Hanks. Tom Hanks, fazendo o protagonista, né? Do Dan Brown. São 666 vidrinhos.
Ah, é? 666, é. Tá brincando. É, na pirâmide maior, que é pela qual a gente entra. Não ali, é né? coincidência de maneira alguma. Eu acho que não é coincidência não, né? Lembrando que os 666, ele tem um símbolo místico ali, porque 3 vezes 6 é 18, 18 é múltiplo de 9, 9 é um número muito importante no esoterismo, né? Porque tem a ver com o egoísmo, porque é um número que você sempre multiplica e ele volta. Se você somar os múltiplos, volta para ele mesmo, né? 9 vezes 2, 18, 8 mais 1 é 9, 27, 7 mais 2 é 9, 36, 6 mais 3... Se multiplicar por 1 trilhão, vai somar, vai dar 9, né? Então, é muita coisa, né, muita coincidência, Tem muita coisa ali por trás, né? Mas você tava falando do esotérico com S. O esotérico conhece, o esotérico... Washington. Então, Washington, você tem... um filme do... Que é com o Nicolas Cage? Tem. Tesouro... Tesouro Perdido, sei lá. Assim. Ele vai atrás desse monte de símbolo. Isso, aí, né? Vai nessa linha. Pra quem quiser brincar um pouco com isso aí, esse é um exemplo que eu esqueci de colocar no script aí, que tem a ver. É um Dan Brown, mas nos Estados Unidos. É um Dan Brown fuleiro da cebola. Bem adolescente. Se bem que o Código da Vinci... Um maçom escreveu... Eu esqueci o nome desse maçom, cara. Tá. Ele escreveu um livro chamado Holy Blood, Holy Grail. É sangue sagrado, o cálice sagrado. Sei, qual que é a ideia? Esse cara processou o Dan Brown, falou que o Dan Brown plagiou ele. É verdade, ele que teve essa ideia da linhagem de Jesus Cristo, dos Merovígios, que Jesus tinha tido um filho ou uma filha com a Maria Madalena. E uma linhagem até hoje, que é colocado no Matrix também, tem o Merovingio. Tem o Merovingio, que é um poderoso ali. Tem a ver com o caminho de Santiago de Compostela na Espanha. Por quê? O São Tiago seria o cara que ficou sabendo desse segredo que Jesus teve um filho, e ele leva esse segredo para Espanha, e ele guarda dentro ali da basílica lá da igreja de Santiago de Compostela, e tem esse caminho místico, né? Entendi. O caminho místico seria o cara que faz esse caminho, ele não só se eleva espiritualmente, mas ele também descobriria, se ele observar os sinais, ele descobriria isso. Eu acho que o Diário de um Mago do Paulo Coelho começa no caminho de Santiago de Compostela, né? Então, só para ilustrar aí. Então, tem um cara chamado que é o Robert Hieronymus, e ele fala muito sobre esse negócio do esotérico e tal. E ele diz que... ele cita uma sociedade secreta que havia no Egito, e ele fala que a maçonaria se inspira nessas sociedades secretas egípcias. Ele fala que, por exemplo, no Egito, o sumo sacerdote ensinava o esotérico com X pro povão o seguinte: o sol é Deus, sol é Deus supremo. Aí todo mundo acreditava. Mas ele não acreditava nisso. Ele fazia isso porque ele não queria revelar o segredo pra galera. Não era pra revelar, que era um conhecimento muito, muito poderoso. Aí o que ele acreditava dentro da sociedade secreta que ele participava? Ele acreditava que o Sol era um caminho pelo qual a energia do Deus Supremo vinha pro nosso universo. Não era o Deus Supremo. Era uma emanação do poder dele. Certo. Só que aí, esse Robert Hieronymus, ele até escreveu um livro que eu coloquei aí a capa, que é a imagem 3. Não, obrigado. Não tomo café não, que eu já sou acelerado. Eu tenho que tomar a sessão de descarrego, sal grosso, Rivotril, pra dar uma descalibrada. Esse daí? Tem que ser maracujina. É esse aí, ó o livro. Esse cara é um maçom, mas é da comaçonaria, uma maçonaria paralela. O nome do livro é Founding Fathers Secret Society, né? Os pais fundadores dos Estados Unidos e as sociedades secretas. Eu vou já traduzir já. Maçons, Illuminati, Rosa Cruz e decodificando o Grande Selo. Né, o Grande Selo dos Estados Unidos. O Grande Selo é aquilo ali, a pirâmide que tudo vê ali. Tá na nota de... Tá na nota de $1. Só que o Grande Selo dos Estados Unidos, ele tem o lado da frente e o lado de trás. O lado da frente tem uma águia. Pra gente. Eu passei pra eles ali, mas se vocês quiserem pesquisar, é facinho de achar. Na frente tem uma águia segurando feixes de trigo numa pata e flechas na outra, sempre 13. O número 13 é importantíssimo. Sério? Ali, Alimentação e guerra. Alimento e guerra? Isso, tem a ver com isso. Aí tá escrito E pluribus uno em latim, que de um saíram muitos. Por que de um saíram muitos? Os Estados Unidos eram 13, de novo, colônias, virou Estados Unidos, virou um a partir dos 13, né? Quando eles venceram a Guerra de Secessão lá. Então, eu tô citando esse livro só para mostrar de onde eu tô tirando essa parte da conversa, né? Porque o que eu tô tentando fazer aqui agora... Mas você estava falando, não sei se você terminou, do esotérico. Do Egito, que falava do Sol... Aí tinha uma outra informação. A primeira é que o Sol era Deus.
A outra é que não, ele não é Deus, é só por onde sai o poder desse Deus. Aí acima do sumo sacerdote tinha uma sociedade secreta, que era secreta mesmo, que nem ele sabia que existia, que dizia que o Sol não era o Deus Supremo era a estrela Sírius. Que aí entra toda a questão da importância da estrela Sírius no Egito e toda a importância da estrela Sírius em todas as sociedades secretas. Eu não sei qual que é. Então, por quê? Essa estrela era chamada a estrela do cão. E muitos diziam que ela tinha a ver com o mal. Por quê? Porque no caso do Egito, na época que a estrela Sírius começava a aparecer, era a época que estava chegando a seca do Rio Nilo. Então os caras, isso aí traz seca, traz miséria, traz fome. Então eles tinham medo dessa estrela, achavam um negócio assim amedrontador. Inclusive, mais uma vez, coisa da sociedade secreta que vem pro nosso cotidiano, aquela história, tive um dia de cão. Daí? Um dia de cão é por causa da estrela do cão. Nessa época que, vida difícil, calor, sofrimento, né? Então o dia de cão vem da Dog Star, da estrela do cão, que é a estrela de Sírius, né? Só que aí, a estrela de Sírius, ela tem uma relação direta com Ísis e com Horus. Por quê? É como se a estrela Sírius fosse uma representação do deus Horus. Porque quando a estrela Sírius estava saindo de cena, quem entrava era Ísis, trazendo a cheia do Rio Nilo. E os caras interpretavam aquilo como uma coisa mágica, espiritual. Então, graças a Deus, Ísis nos salvou. Tirou a Sírius de cena e trouxe a cheia do Nilo. E aí, o que acontecia? Não só ela chegava, mas ela chegava grávida do Horus e o Horus nascia, que é esse filho divino. Então, a gente começa a ver, dentro dessa simbologia aí da egípcia, uma trindade egípcia, que é Osíris, que é o marido da Ísis, a Ísis e o filho divino Horus, que seria como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Muita gente hoje vai dizer, o cristianismo imitou Osíris, Ísis e Horus. Tá ali a nota de $1. Então, na nota de $1 você tem a parte da frente do selo, do grande selo dos Estados Unidos, e a parte de trás. A parte da frente tem essa águia com a fala E pluribus uno. Você pode até ver que em cima ali você tem 4, 5, 6, 9 estrelas de 5 pontas. Eu não sei exatamente o que são essas 9 estrelas, mas elas têm um formato de um hexagrama. Verdade. Não sei se você conseguiu ver? Então, o hexagrama, ele significa um princípio hermético que é o as above, so below. Assim como é em cima, também embaixo. Porque é um triângulo de cabeça para cima e um triângulo de cabeça para baixo. Encaixado no outro. Davi. A estrela de Davi. Porque se você separa a estrela de Davi, são 2 triângulos, um pra cima e um pra baixo. Só que aí tem um esquema aí. Deixa eu ver qual que é a imagem. Eu separei essa imagem pra galera. É uma das últimas, tá lá na frente. Mas já que a gente... do outro lado tem a pirâmide, citou, com olho tudo vê, Anuit Chaptis, Novus Ordo Seclorum, né? Ano de início da nova ordem mundial. Já chegamos Já de cara a nova ordem mundial, velho. E tem o ano em algarismo romano 1776, na base da pirâmide ali. Na base? Pirâmide tem 13 níveis, né? O 13... 1776. Aí o cara fala, é 4 de julho, né? Porque é independência americana, né? Não, é dia 1º de maio. 1º de maio de 1776, o Adam Weishaupt criou a Ordem dos Illuminati da Bavária. É por isso? Que que o plano tá todo ali. O plano tá aí, da implementação da nova ordem mundial. Aí os caras falam assim, esse negócio de nova ordem mundial é teoria da conspiração. Você fala, é uma teoria da conspiração que tá na nota de $1. Pô. Exato. Não, pode até ser, mas tá na nota. E tá escrito, né? Você não precisa... eu tive uma intuição que eles estão querendo um regime novo. Não, agora eles estão declarando uma nova taxa mundial, né? é verdade. Entendeu? Então, a imagem 26, que tem 3 imagens, tem o primeiro que é um triângulo para cima e para baixo, eles encaixados, só que aí se você pega esses triângulos, né, um apontando para baixo, um apontando para cima e vira o hexagrama. Se você tira as duas bases do triângulo, o triangulinho de cima aí você tem o esquadro e o compasso da maçonaria. Entendeu? Entendi. Entendeu? Se você tira a base do triângulo, a linha de cima e a linha de baixo. Entendeu? E vira... Caramba, então isso é um princípio hermético, assim como acima, também embaixo. Ou seja, a construção das cidades, templos e castelos está refletindo alguma estrutura astronômica, algumas estrelas. No caso dos Estados Unidos é a constelação de Virgem. É que tem um triângulo ali, exatamente um triângulo reto nos moldes do Teorema de Pitágoras. Porque tudo que Pitágoras aprendeu foi no Egito.
E do Egito ele vem com esse conhecimento de que a matemática é uma linguagem universal do universo. Com a matemática você pode acessar forças do universo e abrir portais de comunicação com seres divinos. Entendeu? A gente avancei um pouquinho na conversa aqui, mas vai fazer tudo sentido.